Seguindo a matéria que vimos ontem sobre o vírus sincial respiratório, a pediatra do Hospital HU-FURG, Marilice Magroski, também conversou com a gente sobre a bronquiolite infantil e esclareceu algumas dúvidas sobre a doença e de que formas prevenir. Nas estações mais frias, no outono e no inverno, é mais comum observar o aumento de crianças internadas com bronquiolite e pneumonia, já que nessas épocas é mais propício para a proliferação do vírus sincial respiratório, que é o causador da bronquiolite. Por isso, a pediatra Marilice Magroski explicou em que situação os pais devem procurar ajuda para evitar o agravamento do quadro clínico. A criança que começa a apresentar um quadro habitualmente gripal, né? Com tosse, coriza, e que evolui com piora deste quadro, começa a ter dificuldade respiratória, dificuldade para mamar, febre mais alta, e começa a mostrar, por exemplo, ficar com as unhas ou o lábio roxinho, né? Que começa a mostrar sinais de que há uma evolução para o pior. Então, essas crianças obrigatoriamente devem procurar o sistema de saúde. Então, todo bebê abaixo de 6 meses, principalmente, que é um grupo de muito maior risco, né? Que começa a apresentar esse quadro, que evolua para essa condição, ele deve ser visto por um médico, seja um médico da unidade de saúde da família, seja um médico socorrista ou pediatra, mas a criança deve ser avaliada pelo risco potencial de gravidade que está se instalando. Marilice informou como fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico da bronquiolite é essencialmente clínico, tá? Dificilmente a gente precisa coletar um exame de sangue para dizer que é bronquiolite ou tem essa necessidade. Então, os quadros de maior gravidade que internam no UTI, esse se faz coleta do antígeno para o vírus sincicial respiratório, que é o que tem de possibilidade, né, no nosso meio aqui. E aí a gente define, então, comprova o diagnóstico, mas ele é essencialmente clínico. Não existe raio-x que te diga que é bronquiolite, não existe um hemograma, então são exames inespecíficos que muitas vezes são feitos. Mas, assim, um raio-x, por exemplo, ele pode ajudar a definir se uma criança fez um quadro agregado, por exemplo, de uma pneumonia, né, que mereça o tratamento de uma pneumonia bacteriana com antibiótico. Então, o raio-x vai auxiliar, mas ele não é diagnóstico da bronquiolite em si. Tá? Então, não existe uma forma laboratorial, assim, corriqueira para a gente fazer esse diagnóstico. A pediatra também destacou como funciona o tratamento da bronquiolite. O que se procura fazer? Hidratar bem esse bebê, oferta de líquidos ou de alimentos de uma forma mais frequente, com menor quantidade, porque a criança às vezes está cansada, né? Então, testar essa tolerância da criança, até para, como atinge crianças de baixa idade, eles tomam fórmula ou mamam o peito, né? Fórmula ou outro tipo de leite. Então, a gente procura só ser mais comedido, de forma a não sobrecarregar a criança naquele momento da alimentação. Mas é hidratar, higiene nasal, antitérmico se necessário, né? Eventualmente a nebulização, mas não esperando que isso seja a salvação ou que isso vai fazer o quadro do chiado desaparecer. A doutora esclareceu de que forma a bronquiolite pode desencadear uma pneumonia. Na verdade, a pneumonia pode ser uma consequência inicial deste quadro, né? Então, pode haver sim uma evolução ou pelo próprio vírus ou até uma complicação bacteriana que se associe com essa bronquiolite. Mas a monitoração do bebê vai ser o que vai nos dar essa informação. E aí, muitas vezes, tem a questão que vai fazer o raio-x, vai fazer o hemograma, vai fazer exames complementares para que se ajude no diagnóstico diferencial do que está ocorrendo com aquele bebê. E ainda ressaltou as principais medidas preventivas.
Evitar o contato com crianças doentes, né? Então, está bem correta essa orientação de que a criança doente não deve ir para a escola, não deve ir para a creche, porque isso faz com que haja uma transmissão maior, né? Correto uso a lavagem das mãos, né? Então, lavar a mão, o preparo de alimentos, ao tocar secreções da criança, uso do álcool para higienização também, né, das mãos, evitar ambientes muito frios, a criança deve estar adequadamente agasalhada. O transporte coletivo também é uma outra questão que, em momentos de pico, né, que também pode propiciar. Então, basicamente, são situações que a gente pode controlar. O frio já não é uma situação que a gente tenha esse controle total, né? Porque a criança vai reagir muitas vezes à mudança da temperatura e isso independe da nossa vontade.